Acupuntura Brasil. Olá, você está ouvindo o Acupuntura Brasil, seu podcast dedicado à medicina chinesa. No episódio de hoje falamos sobre a nova craniopuntura de Yamamoto. Eu sou Carlos Alberto Gomes, psicólogo e acupunturista apaixonado pela craniopuntura de Yamamoto, também chamada de INSA, que é a sua abreviação em inglês. O mestre Yamamoto, um japonês, ainda está vivo e a INSA ainda tem muito que evoluir. Com certeza esse é um episódio muito especial para mim. Ainda falando de excelência no atendimento em MTC, essa série de programas em que eu converso com especialistas e aprendo junto com você sobre os conceitos e as práticas que fazem deles referências no universo acadêmico ou clínico, hoje vamos ouvir esse bate-papo que gravei com a Luana Borges e o Rafael Barreiros, meus queridos professores de INSA, dos quais tenho muito orgulho de ser amigo. Essa live aconteceu no dia 17 de julho de 2021. Eles são professores de pós em acupuntura, pesquisadores, atualmente num doutorado sobre a craniopuntura de Yamamoto, e contaram um pouco dessa trajetória deles. Trocamos ideias sobre a craniopuntura e a sua importância prática no dia a dia do consultório de acupuntura. É realmente uma técnica incrível. Eu sou um adepto entusiasta. Dificilmente um paciente passa pelo meu consultório sem conhecer a craniopuntura de Yamamoto. Esse podcast é um oferecimento Dux. Minha ideia não é só falar de técnica, né? É também trazer pessoas que têm histórias interessantes para contar, né? Experiência dos profissionais que, para quem está começando a estudar, é muito legal ouvir histórias, né? Ouvir depoimentos, conhecer a trajetória de algumas pessoas que têm já uma carreira, né? Uma vida de terapeuta consolidada. Então eu vou fazer um convite a vocês, né? Para a gente começar ouvindo de vocês um pouquinho da história de vocês. Para a gente entender como é que vocês saíram da faculdade de enfermagem em Rio das Ostras, olha, essa parte eu sei, e chegaram, né, ao doutorado, estudando nova craniopuntura de Yamamoto. É uma história muito interessante, então, se vocês aceitarem esse convite, queria agradecer, né, a presença de vocês aqui e fazer essa provocação, para vocês contarem um pouquinho da história de vocês. Obrigada, Carlos, pelo convite. É sempre bom estar aqui para a gente estar conversando. Eu e o Rafael nos conhecemos na faculdade de enfermagem, né? Em Rio das Ostras, na UF. Eu, desde sempre, gostei muito das práticas integrativas. Eu sempre tentei olhar para o sujeito de uma forma mais completa, mais integral. Eu escolhi entrar na UF porque eu tinha encontrado na ementa algumas disciplinas que eram muito interessantes, como, por exemplo, fitoterapia. E quando eu vi fitoterapia, eu falei, não, é para essa faculdade que eu tenho que entrar. E aí todo mundo falava, nossa, Luana, mas tem aquela faculdade assim, assado? Não, eu quero essa. Eu consegui entrar para a UF, só que eu tive uma certa surpresa não muito agradável, que eu soube que eu fui estudar no campo de interior, e aí eu fiquei sabendo que as disciplinas elas não eram iguais à da UF de Niterói, que é a sede, né? E foi então que eu comecei a procurar sozinha profissionais que falavam sobre essa temática. E eu me deparei com os florais de Bar, na UFRJ, na cidade vizinha, que era Macaé. Tinha um curso de extensão sobre florais de Bar. Eu entrei e ali eu comecei a ver que realmente era aquilo que eu gostaria de estudar, era sobre práticas integrativas. As coisas ainda estavam encaminhando, a Política Nacional de Práticas Integrativas, ela foi lançada em 2006 e a partir daí que todo mundo começou a ter um olhar maior, diria assim, né, para as práticas integrativas. E ali eu falei, bom, se a gente já tem uma política, essa é uma porta. E eu encontrei uma enfermeira que falava a respeito. E ela era professora da UFRJ. E a gente manteve contato por muito tempo. Ainda hoje tenho contato com essa professora, Juliana Pontes. Durante a faculdade, eu gostava muito de estar ali presente com os pacientes. Eu sabia que essa era a profissão que eu queria. Eu queria lidar com os pacientes. Eu queria cuidar dos pacientes. Mas eu sentia muita falta de cuidar de uma forma integral. Principalmente quando eu estava no hospital. Porque geralmente eu não tinha uma continuidade com esse paciente. Então, aconteceram algumas coisas durante a faculdade, a gente já era envolvido com pesquisa, era aluno de iniciação científica, e eu falei para o Rafael, vou iniciar meus estudos em acupuntura. E aí ele falou, o que você vai fazer? Como assim? Ainda na graduação, eu comecei a estudar sobre acupuntura, eu fiz uma formação, né? E depois nós migramos para pós-graduação. No início, o Rafael falou, Luana, isso é uma viagem, como que a gente vai fazer uma coisa dessa? Eu falei, bom, eu não sei se você quer fazer, eu estou te comunicando que eu estou indo. Se você quiser, bora junto, mas eu estou indo. E ele decidiu se inscrever no curso comigo,
porque eu saía do interior, eu saía de Rio das Ostras de madrugada, e ele falou, não, você é muito da roça, como é que você vai ser você na cidade grande? Vou para lá para te ajudar. E iniciamos a pós, e lógico que ficamos encantados com a medicina tradicional chinesa, com tudo que ela tem a nos proporcionar, né? Tudo que ela tem para trazer para a nossa saúde de benefícios aí, com os tratamentos da acupuntura, da fito, dos microsistemas. Rafael, acho que no 3º mês, mais ou menos, né, Rafa? Começou a se render à acupuntura, quando durante uma aula ele estava com uma crise asmática e com 2 agulhas, não foi isso? 4 agulhas. Cessou a crise asmática dele. Ele falou, bom, agora eu vou estudar isso direitinho. E a gente começou a pensar, então, na possibilidade de trazer tudo isso para pesquisa. E foi aí que criamos a nossa primeira pesquisa em 2016, ainda com parceria, né, com vínculo com a UF. Nesse momento, a gente já tinha domínio sobre a craniopuntura e então começamos a pesquisa com a crânio. O que era interessante é que a gente ouvia muito, né, Rafael, sobre a questão que a crânio ela só seria utilizada, né? Teria melhor resultado com quadros agudos. E muitas pessoas falaram pra gente assim, poxa, mas vocês vão testar quadros crônicos? Geralmente quadro crônico é mais difícil de tratar e tal. Mas pesquisa é pesquisa, então a gente não pode estudar algo que a gente já sabe. Então vamos testar no que é o mais difícil, né? A gente não quer uma autoafirmação, a gente quer saber o que acontece, né, naquele tipo de público. Qualquer resultado é resultado. Resultado é sempre resultado. Escolher resultado que é o problema. Então a gente testou a crânio em profissionais de saúde que tinham dores crônicas. E ali a gente não elencou um tipo de dor, bastava o paciente ter dor, né? O profissional de saúde lá daquela estratégia de saúde da família ter dor crônica, ele já estava eleito para pesquisa. E não ter um tratamento contínuo assim, para essa dor. E assim a gente tocou a nossa primeira pesquisa, o resultado foi assustadoramente interessante, porque todos melhoraram da dor. E melhoraram de forma assim rápida. Foram 8 sessões, então, considerando que as pessoas podem ter dores por anos, né? E aquelas pessoas tinham dores por muito tempo. Em 8 sessões, ninguém mais tinha dor para tratar e a gente achou aquilo muito estranho. Houve uma melhora muito intensa no sono, que também não era algo que a gente tinha avaliado. E a partir dali abriu um leque de coisas que a gente não tinha pensado. Quando chegou no final da pesquisa, a gente falou, nossa, por que a gente não avaliou isso? Por que a gente não avaliou estresse? Por que a gente não tentou um marcador? A partir daí, a gente começou a pensar um pouco mais, de forma mais abrangente, né? Entendendo que a craniopuntura era muito mais do que um analgésico para casos agudos. E não é. Ela realmente tem muito mais valor do que isso. E aí a gente tentou o mestrado. Uma curiosidade para quem conhece, a gente já sabe, né? A gente sempre tenta por provas e com muita frequência a gente vem passando junto para as mesmas provas, né? Quando a gente faz separado, a gente não passa. Isso vem acontecendo desde a graduação. Então, algumas pessoas questionam, mas como vocês fizeram tudo isso juntos? Ué, abriu mais de 2 vagas, a gente está tentando fazer. E até agora a gente está passando. No doutorado agora foram 3 vagas e estamos aqui de novo. Então, no mestrado a gente passou a avaliar sono também. Então, avaliei qualidade de sono, sonolência diurna, em pessoas que tinham dores crônicas, e a Luana avaliou a qualidade de vida e dor. E a gente continuou nessa vibe, né, de tentar abraçar mais coisas no mesmo tipo de público e ver o que a crânio poderia mudar naquele público. Para nossa surpresa, né, tivemos um resultado muito similar à primeira pesquisa e o sono também teve uma melhora bem interessante. Dessa vez a gente utilizou só o laser. E aí questionando assim, bom, será que os pontos de crânio são realmente muito superficiais? E aí a gente ficava pensando, bom, vamos testar então um laser vermelho, que ele tem um comprimento de onda que vai atingir só a parte superficial, né? Não precisa chegar a níveis mais profundos da pele, e a gente vê se funciona. Vamos testar. E testamos e deu certo. Então agora no doutorado a gente espera entender um pouco mais sobre a craniopuntura, entendendo também que a craniopuntura ela pode servir em diversos contextos, em diversas áreas. Então, se a gente pensar, é possível implementar a craniopuntura no hospital? Hoje a gente fala, sim, totalmente viável. Mas não tem nenhuma pesquisa sobre isso. É possível utilizar o laser infravermelho? Qual é o melhor?
agulhamento, laser vermelho ou laser infravermelho? Não sabemos. A gente precisa ter um molde, né? Um modelo científico para testar e assim conseguir responder essas questões que ainda são nossas, né? Eu sempre brinco que a gente sempre tem mais questões, né? Sempre tem mais perguntas que respostas. Então, desde a faculdade, a gente já tinha um olhar, né? A gente sentia que faltava algo. Quando a gente entrou para a acupuntura, ainda estava faltando alguma coisa. E aí, quando a gente conheceu a Crânio, foi um casamento e tanto. E só para destacar, a primeira pesquisa foi com agulha, a segunda foi só com laser, e agora no doutorado são os grupos, provavelmente serão os grupos comparativos, né? A gente está para a fase de enviar para o comitê de ética e verificar como vai ser a questão da resposta deles para a gente, porque tudo isso passa por um processo de avaliação. É importante falar sobre isso, né? Pesquisa científica ela tem que passar por uma avaliação, um comitê de ética em pesquisa, que vai avaliar o que pode e o que não pode ser feito, até mesmo para a gente garantir a segurança dos pacientes, né, que estão participando da coleta e também da nossa enquanto profissionais de saúde. Alguém falou aí sobre meus orgulhos, eu também tenho muito orgulho de ser amigo de vocês. E orgulho do trabalho que vocês fazem, e assim, com uma entrega absurda e bastante conteúdo também nas redes. Já que vocês falaram de laser, eu tenho falado muito de laser aqui, né? No Acupuntura Brasil. Tem uma dúvida que é muito recorrente quando eu faço caixa de pergunta aqui sobre crânio, que é exatamente sobre o uso do laser, né? O próprio uso do laser já é pouco conhecido, né? Pouca gente estudou, né? Uma coisa que é cara, você tem que ter, 4, 5 mil reais para comprar uma parede de laser para começar a estudar, né? Então eu queria pedir para vocês falarem um pouco sobre a dinâmica do laser na craniopuntura. Acaba que tem que falar um pouco de laser na acupuntura de modo geral, né? Mas acho que vale a pena porque a questão da agulha envolve uma série de questões, né? O medo do paciente, a suposta invasão, né, que a agulha faz, o medo de sangrar. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho do laser, acho que vale a pena, até porque vai ser objeto de estudo de vocês, né? Para dar uma aprofundadazinha para quem já está estudando, para quem já está ligado no laser, fazendo essa provocação aí. Vamos lá. De início, Rafael é muito ligado à tecnologia, né? E ele já tinha estudado bastante sobre laser, a gente já tinha estudado, o Rafael mais profundamente, até que na pesquisa o nosso orientador conversou e falou, bom, teria uma outra forma da gente conseguir estimular esses pontos, porque com as agulhas a gente vai precisar preparar um ambiente, ter um descarpaque, ter todo o processo de descarte, como que vai ser esse descarte dessa agulha, que é algo que é interessante, a gente precisa conversar sobre isso, né? A gente não pode descartar em qualquer lugar, enfim. Aí o Rafael já estudava bastante sobre laser, já tinha passado pelo curso do Fábio Ataíde, né? Tinha estudado mais a fundo com outros professores que são referência em laser especificamente. Então decidimos mudar, decidimos não, né? O Rafael convenceu o orientador a mudar o projeto dele e o meu também. Por quê? Porque o laser é uma forma prática da gente estar estimulando. Então é exatamente isso, Carlos. A gente não se preocupa, né, com essa questão do descarte. O paciente ele acaba recebendo de uma forma melhor esse tratamento, porque ele não sente nada, né? Então ele não tem aquele receio de, uma agulha tá colocando uma agulha na minha cabeça, como que é isso? Né? Depois da primeira sessão, todo mundo fica tranquilo, mas a primeira, que a pessoa, principalmente quando nunca passou por uma sessão de acupuntura, isso pode gerar uma certa estranheza. E depois a gente consegue ali demonstrar os benefícios, né? Então o paciente consegue ficar mais confortável, mais tranquilo e até pede a crânio, né? Mas o início foi esse. Vou contar mais uma curiosidade dos bastidores do mestrado. Que, na verdade, o projeto da Luana estava escrito prontinho para mandar para o CEP, né, para o Comitê de Ética em Pesquisa. E eu estava agoniado, porque eu tinha ido a São Paulo e eu fiz um curso na USP com o Marcelo Souza. E eu fiquei encantado pelo laser, eu já gostava e eu aprofundei ali sobre dor, principalmente dor aguda e crônica. E aí eu fiquei encantado e falei, nossa, a gente precisa usar esse recurso, não tem nada escrito na crânio. E aí eu cheguei para a Luana e falei, Luana, vou comprar um laser. Já tinha feito o curso da Ataíde, já estava totalmente maluco. E aí, quando eu testei no curso da Ataíde, deu muito certo. Eu cheguei em casa e falei assim, Luana, a gente vai comprar um laser e eu acho melhor a gente mudar nossos projetos e colocar o laser nisso. A gente precisa testar. Ela falou, você tá maluco, você não vai mexer no meu trabalho, mexe no seu. Eu já tô com o meu pronto, não vou mudar, vai dar muito trabalho, a gente não tem tempo, tem que correr logo com isso.
E aí eu falei assim, meu Deus do céu, você não tá entendendo. Não tem nada escrito, a gente precisa escrever alguma coisa, porque a gente precisa testar, é uma oportunidade. E aí eu cheguei pro nosso orientador, que eu chamo de sensei, e eu falei, sensei, tem esse recurso, vai facilitar, o que você acha? A Luana tá resistente, você quer me dar uma ajuda? Aí ele, não tem nada disso não. Ligou pra Luana e falou, Luana, vamos mudar esse teu projeto aí. E aí começou tudo do zero, vamos mudar tudo de novo. E aí mudou tudo, enfim. E deu super certo. Graças a Deus a Luana hoje adora tanto laser quanto eu. E aí o Fábio, a Thaíde e o Marcelo Souza tiveram uma contribuição fantástica. E a partir daí a gente começou a utilizar. E aí compramos inicialmente o laser da Ecofibras. E aí começaram a vir vários questionamentos, né? Porque o laser da Ecofibras ele tem frequências, né? A Thaíde fala muito de frequências. E na Crânio a gente não tem nada de escrito e é uma loucura, porque são muitas perguntas, vem frequência de Nogier, etc. E será que a gente pode usar? O que pode, o que não pode? E tentando se embasar no que o Yamamoto fala, mas já é incipiente também. Não tem nada falando sobre laser. Então a gente começou... O que ele pede é apenas para a gente respeitar a frequência que a gente tem natural, né? A gente sabe que na cabeça temos... o que eu chamo sempre, né? Eu sempre brinco, falo com os alunos, é a nossa caixa preta, então... O nosso sistema nervoso central está todo ali. Então, a gente tem que respeitar esse funcionamento. Então, o que o Yamamoto pede pode usar, mas respeite a frequência, né? Que é natural do organismo. Então, fora isso, a gente pode aplicar o laser para estimular os pontos, né? E aí, essa questão da frequência é uma questão que a gente ainda precisa estar discutindo, estudando e pesquisando a respeito. Mas é o que eu sempre falo com o Rafael, a gente sempre fala isso nos nossos cursos também. Tem vários alunos aqui, tem pacientes também. E nós dois sozinhos, a gente não dá conta de tudo. A gente precisa de mais pessoas pesquisando na área, por favor. Verdade. E uma pergunta. Quando um paciente chega, por exemplo, com uma dor lombar, aí você vai tratar lá, né, com a INSA, enfim. Qual frequência, em princípio, vocês usariam se vocês fossem usar laser pulsado? Intuitivamente, assim, do tudo que vocês já estudaram. Eu pensaria numa frequência baixa, bem baixa, de 2 a 10. O Yamamoto pede pra gente não passar ali, né? Ficar entre 10 e 15, né? No máximo 15. Mas eu pensaria em 2 ou 10. Nos estudos voltados para transcraniana, você tem estímulos com frequências, mas isso não se aplica diretamente a crânio porque não está ultrapassando a caixa craniana. A gente não está tendo uma profundidade tão grande, principalmente com o vermelho, que não chega até lá. Eu fui estudar com o Marcelo Souza justamente porque ele fala muito sobre fotoneuromodulação. Então é um estímulo focado para que chegue, aquele feixe de luz, ele chegue no neurônio, ele chegue ali no cérebro. Mas não é o nosso caso na crânio. A estimulação ela acaba sendo muito superficial e ela dá resultado sendo bem superficial, o que a gente viu no mestrado, por exemplo, com laser vermelho. É importante que quem estuda sobre laser, né, ou quem quer estudar, um conceito bem básico, né, os comprimentos de onda que vão dar essas cores no laser, né, quanto mais baixo é o comprimento de onda, mais superficial é a estimulação, ele não tem uma profundidade. É preciso entender também que couro cabeludo, o cabelo ele é um cromóforo, ou seja, ele absorve essa luz. Então, sendo um cromóforo, e a gente está utilizando o vermelho, isso pode acontecer, por exemplo, de sentir uma queimação, uma ardência, porque naturalmente ele vai absorver mais e vai ficar na superfície. O infravermelho ele tem uma profundidade um pouco maior. Então, o infravermelho a gente costuma utilizar considerando o corpo todo, né? Se a gente quer atingir a musculatura, o infravermelho é mais indicado. Se a gente quer atingir a parte mais superficial, o vermelho é mais indicado. Isso é devido ao comprimento de onda. Então, o vermelho está na faixa de 660 e o infravermelho de 708 em diante, a gente já consegue ter o infra. E a gente testou o vermelho justamente porque os pontos são muito superficiais. Tanto que no próprio agulhamento, a gente não faz o agulhamento perpendicular, a gente faz ele a 15 graus. Por isso é tão difícil que a gente tenha um sangramento. Mas, embora seja possível, né? Então é basicamente isso. E a nível de frequência, como não tem nada descrito, a gente fica ainda sem poder afirmar nada, né? Mas está aberta aí a clínica. Teve uma vez, Carlos, inclusive, que a gente recebeu, foi de uma aluna, se não me engano, em Fortaleza. Ela perguntou por que a gente não utilizava as frequências de Nogier na crânio, sendo que Nogier tem algumas frequências que são bem altas.
Então, o que a gente conversou com ela foi que, na época no curso até levantou uma discussão assim, a respeito, e o que a gente conversou é que a gente geralmente pauta o nosso tratamento, o que a gente faz, no que já tem descrito na literatura. Então, ainda não há nada descrito que é seguro. Uma coisa é aplicar na aurícula, né? A orelha está ali, é uma cartilagem, enfim. Outra é a gente aplicar na cabeça e dependendo aí da frequência, a gente pode estar interferindo ali em algumas questões, né? Então, por isso que a gente não usa frequências altas, por exemplo. E isso foi algo que a gente conversou bastante com essa turma especificamente, porque várias pessoas ali usavam as frequências de 1G nos pontos de acupuntura, na aurícula, enfim. É interessante a gente falar sobre isso. E a gente não utiliza porque ainda não há relatos aí que se tem uma segurança para se utilizar na crânio especificamente. Muito embora também, a gente já tem conversado muito com a Thaide sobre isso, já desde o curso. É aquilo, né? Frequência de 1G. Se fosse de Yamamoto, seria frequência de Yamamoto. Né? A questão assim, bem simples. Não foi testado. Yamamoto não fala nada disso. Mas a gente tem muito interesse em fazer pesquisas utilizando as frequências. Só que a gente não tem, literalmente, a gente não tem pernas para isso, a gente não tem braço para isso. Eu também tenho testado, não é um estudo científico, com relatos de casos, entendendo que o laser vermelho tem uma profundidade mínima, tenho testado algumas frequências. Mas tem uma coisa muito interessante, é tão potente o estímulo da craniopuntura, né? Ele é tão potente que fica difícil decidir o que é melhor, porque qualquer estímulo tem efeito. Exato. Se você puser laser, se você puser o dedo, se você puser a agulha, se você puser a imã, sei lá, o que você puser em cima do ponto, ele vai dar um efeito na hora. Então eu imagino que o desafio de vocês no doutorado é muito grande, porque é muito difícil medir. Eu já tive situações, né, assim, que a gente está com amigos em algum lugar e tem alguém com dor de cabeça ou com dor na lombar, cara, você vai com a mão e pressiona e a dor passa. Então é muito louco isso, né, porque... Assim, tomara que vocês tirem alguma conclusão, mas não vai ser surpresa para mim se vocês chegarem daqui a 4 anos e disserem, ó, não dá para saber o que é melhor, usem o que vocês quiserem. Outra coisa muito interessante da INSA, né, é que ela tem um diagnóstico e uma proposta própria de tratamento. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, dessa proposta da INSA, que ela é bem completa, embora o Yamamoto não tenha dito que isso resolve tudo, né? Ele não tenha dito, esqueça todo o resto e use só isso, não. Mas ele fez um sistema bem completo, né, de diagnóstico, assim, não é só o estímulo na cabeça, tem o Hará, tem, né, o diagnóstico. Fala um pouco sobre isso. O Yamamoto ele fez um sistema muito completo. Então a gente na craniopuntura tem um diagnóstico completo, uma forma de anamnese bem específica, né, e a gente segue esse passo a passo como uma receita de bolo, né? É algo bem simples. E essa simplicidade da crânio facilita e muito para que a gente consiga ter um norte no tratamento desse indivíduo. E para que os pacientes possam dizer quais pontos são os melhores. Então, tudo é na base da palpação e na confirmação dessa palpação. Então, se eu encontrei um paciente que tem uma cervicalgia, a gente vai escolher os pontos de acordo com o Hará, de acordo com o G4, e o objetivo vai ser zerar o Hará e zerar o G4. Ou seja, esses pontos eles param de doer e isso significa para o terapeuta que, ok, esse é o suficiente. A partir desse momento em que você chega nesse suficiente, chega nesse nível, é que você pode pensar em utilizar os pontos sistêmicos. Na medida em que eu percebo que um paciente tem um fígado reativo, que é muito comum, ou um rim reativo. Vamos dar o exemplo do fígado, que é o mais comum de todos. Então, o fígado no Hará, na palpação, ele está reativo, você foi lá na área Y, agulhou, voltou no Hará e o fígado zerou. As queixas zeraram. Posso manter só na craniopuntura? Pode. Posso utilizar outra técnica? Posso utilizar a acupuntura sistêmica? Pode. Então, se eu tenho o fígado, né, sendo demonstrado pelo Hará que havia um bloqueio, então eu posso utilizar o canal do fígado agora, porque, em teoria, segundo o próprio Yamamoto, esse fígado ele passa a ser mais fluido. Então, o meridiano do fígado começa a ser mais fácil de ser tratado. E aí você consegue mover, te enxuer ali. Só para exemplificar o que o Rafael falou, eu estou até aqui com o nosso manequim. Na crânio, a gente tem os pontos, tá? Que são os pontos aí reflexos. Nós temos os pontos sensoriais e nós temos os pontos cerebrais. E na região temporal fica todo o nosso Zhang-Fu. Então, por isso que o Carlos falou aí que é uma técnica bem completa, porque a gente tem um diagnóstico próprio
e a gente consegue trabalhar também o Zhang Fu utilizando a INSA. Nas nossas pesquisas, nós só utilizamos a INSA, não utilizamos a acupuntura sistêmica. Dentro do consultório, dependendo do nosso foco ali com o paciente, a gente utiliza, sim, a acupuntura sistêmica junto com a crânio, mas dificilmente a crânio não está presente nos nossos atendimentos. Como, por exemplo, tenho pacientes minhas que estão aqui na live que o foco é fertilidade. Eu trabalho com a crânio, a gente faz os desbloqueios, a gente trabalha ali os pontos cerebrais para ajudar na ansiedade, ajudar na insônia. Dependendo, lógico, tudo isso é com foco no paciente. É o corpo do paciente que vai me guiar quais os pontos que eu devo utilizar. E a partir disso, então, depois que eu desbloqueio os meridianos e utilizo esses pontos, eu parto para a acupuntura sistêmica. Os resultados são bem legais. Lembrando também que na crânio a gente tem um pontinho lá, ZS, que fala-se muito sobre os benefícios dele na saúde da mulher. Então, é uma excelente ferramenta para a gente estar combinando sim. Então, sim, a gente pode combinar aí com a acupuntura sistêmica. O que a gente sempre pede para os alunos, primeiro, a INSA, né? Até por motivos da gente fazer o desbloqueio, voltar ali no Hará ou no diagnóstico cervical, para conferir se desbloqueou e depois partir para a acupuntura sistêmica. Uma coisa interessante é que o conceito, né, do Yamamoto, ele não envolve tonificação, sedação, né, excesso de eficiência. Então, é um pouco confuso, às vezes, no início, que a gente está habituado, né, a olhar o paciente, ouvir o paciente, tocar o paciente e tentar identificar se está cheio ou está vazio. Né? Acho que é uma das primeiras coisas que a gente aprende a fazer nos ambulatórios, né? Porque pensa, tá cheio ou tá vazio? Você tem que esvaziar ou você tem que encher? E na craniopuntura, essa maravilha que é essa completude toda, ela tem um outro viés, né? Eu aprendi com vocês, eu também faço assim, né? E é engraçado que muitas vezes, né, o paciente chega e fala, e você, ao ouvi-lo, você percebe uma estagnação, né? Principalmente a do fígado, né? Que já é mais, que é muito aparente, e você vai lá no Hará e tá reativo o fígado. Muitas vezes eu tenho a sensação de que eu nem preciso fazer o Hará, sabe? Porque eu já sei que vai estar reativo. A gente faz, é óbvio, para cumprir, né? Para perceber coisas que a mão às vezes percebe e a gente não ouve. Isso é muito interessante, né? Esse detalhe, né? Que acaba que completa essa noção, né, da medicina chinesa. A craniopuntura de Yamamoto não é medicina chinesa. Embora a gente chame de MTC, né? Ficou meio que combinaram que tudo isso é um cuidado e tal, mas não é medicina chinesa, é totalmente diferente. Né? Parte de outro lugar, inclusive na história do Yamamoto, ele começou a descobrir tudo que ele escreveu depois, antes de conhecer a acupuntura. Né? Depois que ele foi estudar a acupuntura chinesa e entender o que ele estava fazendo tinha a ver com a medicina chinesa. Isso é uma parte muito interessante também da história. A crânio, ela altera o pulso. E ela também vai alterar, por exemplo, o Rio Doraco. Então a gente já fez vários testes assim e foi muito interessante porque ela alterou e muito. E a gente ficou assim realmente surpreso com o resultado. Apesar de não ser, né, medicina chinesa e tal, mas ela tem, quando o Yamamoto ele vai se aprofundar, né, ele percebe que é um microsistema aí que faz uma relação direta com o Zhang Fu. E foi aí que a MTC entrou, né? E aí que vem um boom, né, da crânio. A gente está falando aqui de um monte de coisa e muita coisa fica assim superficial porque não dá para a gente aprofundar tudo na live. Mas, para vocês que estão nos vendo aí, quem vai nos ouvir no podcast, o Rafa e a Luan têm um curso de craniopuntura e eu fiz esse curso 2 vezes já, uma presencial e outra online. E vou pedir para vocês falarem um pouco do curso agora, né, para quem está nos ouvindo aí. Acho que é muito importante, né, explicar como é que o curso funciona e ainda reforçarão o que muda na vida do terapeuta depois que ele domina essa técnica e começa a aplicar. Então vamos lá. O curso online demorou um pouquinho para sair, nós estávamos resistentes aí para essa mudança, né? Com medo de não ter a mesma qualidade. A gente sempre gostou muito da prática, mas com todas as pressões boas, nós fizemos essa transição para o online também. E aí acrescentamos mais aulas e o que ficou bem interessante, a gente teve um feedback muito positivo da nossa primeira turma online. Primeiro de tudo, o que a crânio ela agrega no tratamento, né? Quando a gente realiza, por exemplo, o diagnóstico da INSA, o paciente ele tem uma sensação. Essa sensação ela pode ser uma sensação como se tivesse algo ali no local, como se fosse um entumecimento, né? Uma região
mais rígida, como se fosse uma massa naquela região, ou ele pode sentir desconforto, dor. E quando a gente faz o desbloqueio na região temporal, que faz referência ao Zangfu, esse paciente ele para de sentir esse desconforto. E a gente avalia também o IG4, que é um pontinho aqui na mão, para que ele seja o termômetro da gente investigar qual lado a gente precisa tratar. Quando o paciente ele começa a tomar consciência do corpo dele, e ele começa a sentir, bom, aqui está doendo, coloquei uma agulha, volto lá, não está doendo mais. O paciente já fala, opa, eu estou tendo alguma melhora. O que você fez que mudou aqui o que eu estava sentindo, né? E a crânio, de forma geral, ela tem efeitos muito rápidos. A gente tem essa vantagem, né, com a INSA. O paciente ele tem que sair da sessão tendo uma melhora. Então, se ele está com uma dor de cabeça, essa dor de cabeça dele precisa aliviar. Se ele está com uma dificuldade ao movimento, ele precisa ter um alívio e ele precisa ter essa melhora quando ele movimenta, quando ele faz aquele movimento que ele estava restrito ali. A gente tem esses parâmetros que fica muito fácil para o paciente identificar. Acaba sendo uma ferramenta bem coringa. A gente pode utilizar para questões neurológicas, a gente pode utilizar para dor, a gente pode utilizar para questões emocionais, para questões psiquiátricas, para a saúde da mulher. Então, a gente tem uma ferramenta super coringa dentro do consultório. E o paciente quer resposta rápida, e é isso que a crânio entrega para a gente, resposta rápida. Então, a gente vai traçar o tratamento clínico desse paciente de uma forma, eu diria que mais fácil, que a gente tem uma ferramenta ali que auxilia essa resposta rápida e a gente pode ir combinando. Porém, a nossa pesquisa demonstrou também que os resultados eles também são duradouros apenas com a INSA. Então, é uma ferramenta que a gente tem aí que o paciente não precisa se despir. A gente pode fazer com o paciente sentado ou com o paciente deitado. A INSA, de forma geral, ela facilita muito a vida do terapeuta, por essa facilidade. Hoje mesmo nós recebemos a mensagem de uma aluna que está acompanhando um caso bem interessante, uma paciente bem jovem, que teve um AVC. Ela até então tinha conversado com a gente que ela achou que a paciente não estava tendo resultados. E aí eu fui conversando com ela, pelo feedback que ela foi me dando, eu falei, não, está tendo resultado sim, continua, e vamos esperar a equipe médica dar uma resposta também. E hoje ela me enviou que o neuro reavaliou o caso, né? E viu que, sim, ela está tendo já movimentos na perna, o que ela não tinha, né? Movimentos voluntários. Então, a gente tem essa gama de questões que a gente pode tratar com a INSA e que são bem benéficos. E no curso a gente entra com videoaulas introdutórias, a gente tem o nosso momento lá no ao vivo e nós temos as mentorias e também temos as videoaulas para montar o manequim. Então, todo aluno, ele recebe em casa, no conforto da sua casa, um kit para ele montar o manequim. E os benefícios desse manequim é que você acaba tendo um modelo ali que ajuda você a se guiar, onde localizar os pontos. Eu vejo que isso é uma dificuldade dos alunos. Eu lembro que o primeiro curso, nós fizemos inúmeros cursos, né, de INSA, e no início a gente ficava com muita dificuldade. Bom, será que o ponto é aqui mesmo? Será que essa é a localização? Então, o manequim, ele ajuda. O objetivo é que tenha algo similar à cabeça humana, lógico que não é igual, não é 100%, né? Mas que a gente consiga identificar ali aonde estão os pontos e para que serve cada ponto. Então, ajuda muito nessa questão da localização, e sem contar que você pode estar deixando no seu consultório. O paciente adora saber o que você está fazendo. Então, explica para ele, bom, essa aqui é a região responsável pela cabeça, essa aqui é a região que é responsável pelos órgãos dos sentidos. Então, isso é bem interessante também. Os pacientes adoram conseguir visualizar, né? Saber o que você está fazendo durante a sessão. É algo que você pode ter no consultório também para auxiliar durante o atendimento. E as mentorias também, né? Para esclarecer as dúvidas, e o grupo lá no Telegram, que fica para a gente também ir acompanhando. Nós não temos o objetivo de fazer um curso para que a pessoa simplesmente pegue o certificado e não aplique. Nós temos o objetivo de mudar a prática clínica desse acupunturista. Então, por que fazer craniopontura? Primeiro, porque a craniopontura é fantástica. Eu sou apaixonado por isso, eu pesquiso sobre craniopontura desde 2016 com a Luana, e eu tive em mim um resultado que eu posso dizer que foi superior a outras técnicas, o que me deixou bem feliz. Mas isso não significa que a crânio é o melhor microsistema ou que é a melhor técnica. Ela é uma técnica simples,
ela tem um efeito rápido e é extremamente eficaz. Extremamente eficaz não só em casos agudos, como crônicos. Em diversas patologias ela pode auxiliar. A gente não vende cura de absolutamente nada, né? É importante que o acupunturista ele saiba que ele é integrativo, ele é o cara responsável por olhar aquele indivíduo e perceber todos os aspectos daquele indivíduo, desde aspectos emocionais até aspectos físicos, e a craniopuntura pode interferir positivamente em todos esses aspectos. A outra questão é, por ser uma técnica simples, você tem uma melhora na sua prática clínica que é surreal. É você ter um paciente que chega com uma dor crônica, que está agudizada, um exemplo clássico, que é o que mais os acupunturistas atendem, e em 2, 3 minutos esse paciente está melhor, está mais calmo, está com pelo menos 75% menos dor. E isso é muito, muito, muito surreal. Eu diria que o efeito ele é muito rápido e a qualidade desse efeito é muito positiva. A gente também gosta muito de tecnologia, então a termografia acabou entrando junto disso. E o que a gente pode perceber nos nossos atendimentos, ainda não fizemos pesquisa com a termografia por enquanto, a craniopuntura pode agir, pelo menos nos nossos atendimentos, nas imagens que nós temos, ela realmente pode agir de forma distal. Então, eu estou colocando uma agulha na cabeça, estou bloqueando a dor, vamos pensar em teoria das comportas? Não necessariamente. Há hiperreatividade lá na região onde você quer atuar. Então, esse tissue, ele é redirecionado. É importante também falar que essa prática clínica mudando, você consegue mais atendimento, você consegue mais paciente, você consegue ajudar mais pessoas. Então, nós temos uma gana assim, enorme por ajudar de forma efetiva, de melhorar a saúde das pessoas. Isso sempre acompanhou a gente desde a faculdade. E a nossa questão da faculdade, que deixava a gente com a sensação de que não era só aquilo, estava faltando alguma coisa, era justamente como eu posso ajudar de forma efetiva. Então, hoje, nós temos duas formas, né? Os nossos atendimentos no consultório e ensinar pessoas para que pessoas ajudem outras pessoas. Então, isso é o que a Luana fala, deixa aquele calorzinho no coração de saber que os nossos alunos estão tendo efeitos tão bons quanto o que a gente já tem. A gente não esconde informação. Tudo que a gente sabe, a gente vai passar. Se amanhã a gente descobre alguma coisa nova, a gente manda mensagem para os alunos que já fizeram. A gente tenta dar um jeito de atualizar todo mundo. A gente acompanha esse aluno por 3 meses, porque a gente quer que ele tenha resultado. Então, os alunos que tiverem interesse, a gente vai estar dando o nosso sangue para que eles possam ter os mesmos resultados que a gente tem no consultório. Eu diria que o curso online ele ficou bem mais completo do que o presencial. O Carlos fez os dois, né? Então, acho que... A gente acaba sendo convertido à lógica do online, né? Porque, de fato, tem muito mais recurso, né? Eu não vejo a hora de voltar a estudar presencialmente com as pessoas, né? De poder tocar e abraçar. Mas eu tenho certeza que, depois dessa pandemia, que nos trouxe muitos problemas, né? Mas depois disso, os cursos terão sempre essa interface online. Não tem como voltar atrás, né? É impossível, você não vai voltar atrás. Quando a gente puder voltar a se encontrar, eu acho que vai ser melhor ainda, assim, vai ser o ápice, mas assim, a realidade dos cursos online, eu fiz vários, né, e acompanho muitos professores, todo mundo tinha aquela dúvida, mas será que vai dar certo, né? Poxa, mas a coisa é tão prática, a gente tem que meter a mão na massa, e a gente faz online e dá certo. Para questões neurológicas, é fundamental que o profissional saiba INSA, né? É uma ferramenta indispensável, eu diria. Eu reparo que em pacientes que têm questões neurológicas, a cada semana, provavelmente ele vai ter o mesmo bloqueio nos mesmos meridianos, até por conta da lesão, né? E a história daquele organismo ali acaba se repetindo. Então, nesses casos, né, de tratamento de AVC, eu vou primeiro, a primeira coisa que eu faço sempre é ver, né, o bloqueio do Zhang-Fu. E muitas vezes a própria dormência dessa minha paciente diminui. O problema dela é o fígado, porque ela é transplantada. Então, tá sempre lá uma reaçãozinha no hará, a gente desbloqueia e já dá aquela aliviada na dormência. E depois eu vou, né, para as outras áreas. É uma coisa interessante também reparar, né? A gente vai acompanhando o paciente, a gente vai conhecendo a história e vai vendo que o método ele vai dando conta. E aos poucos o tratamento da INSA vai vencendo o problema do paciente.
é importante ter frequência também, né? Frequência de tratamento. Eu sempre falo para os pacientes, né, e para os alunos, a gente não faz milagre. A gente conta com a colaboração do paciente, né? E é importante que ele faça as sessões certinho, que ele siga o que o terapeuta está falando. E geralmente dá bom. Tem outra coisa interessantíssima que essa ideia de que um atendimento não resolve nada, né? Isso muda também depois que você tem a INSA. E em muitos casos, um atendimento vai resolver sim. Sim. E se você estava pensando até em cobrar 10 sessões do paciente, você vai ter que se acostumar a só fazer uma de cada vez. Exatamente. Porque não é diferente. É diferente. Aí o paciente pergunta, mas quantas sessões a gente vai ter que fazer? Aí eu falei, uma. E a gente avalia se precisa da segunda. Muitas vezes precisa, né? Mas muitas vezes também o cara até volta porque ele gostou tanto e ele tem outras queixas, ele vai trazendo as outras queixas. Exatamente. Isso é muito E aí, no meu caso, que eu sou psicólogo, né? E isso acontece direto. E acaba que chega a queixa que a gente diz que é emocional, né? Entre aspas, que é a verdadeira queixa, né? E é muito legal ver isso acontecer também. A gente avançar nas camadas. Queridos, muito obrigado. Adorei nosso papo, como sempre. Obrigada, Carlos. Obrigado, Carlos. Obrigado, pessoal. Uma ótima noite para vocês e para você também, Carlos. Contem comigo. Valeu. Tchau, tchau. A INSA é tudo isso mesmo. Fica até parecendo propaganda, mas a verdade é que a gente não quer parar de divulgar porque realmente é muito transformadora essa técnica. Se você me ouviu até agora, manda aí um alô no @acupunturabrasil no Instagram. E se quiser conhecer melhor o trabalho desse casal simpático aqui, procura o @MTCuidadoIntegral lá no Instagram também. Você já ouviu os nossos episódios anteriores? Aproveita e indica alguém que possa se interessar e me ajuda aí na missão de divulgar essas maravilhas. E é chegada a hora do nosso Minuto do Pensamento Chinês Antigo com o professor José Bezerril. Existem no Tao Te Ching referências às práticas de saúde e longevidade. No poema 3, por exemplo, Lao Tse diz: o sábio governa, esvaziando o coração, enchendo o ventre, enfraquecendo as ambições e fortalecendo os ossos. O sábio, no caso, governa o seu próprio corpo como país interior. Esvaziar o coração significa serenar a mente, eliminando atividade mental desnecessária e agitada. Encher o ventre significa conduzir a energia para a região do Tantien inferior, aumentando assim a vitalidade. Enfraquecer as ambições torna o nosso coração mais tranquilo. E fortalecer os ossos é o efeito dessas práticas de cultivo de saúde e longevidade. Muito obrigado por estar aqui comigo. Esse podcast é produzido em parceria com a Dux e tem o apoio de Ecofibras, Instituto Tarran, Tequiacos e Instituto Ana Cardoso, a quem eu sou muito grato por esse incentivo. Agradeço muito também pelas mensagens que chegam no Instagram, a gente mantém contato por lá e vai multiplicando as informações e o conhecimento. Nossa trilha sonora é a canção O Beija-Flor e a Flor, do Carrick, interpretada por Laura Zandonade e Felipe Veloso. A voz na vinheta Acupuntura Brasil é de Clara Marinho. Estamos chegando ao final e, como já de costume, proponho um breve relaxamento. Feche os olhos se puder. Inspire profundamente. Expire. Note como o mundo é acelerado e a gente nem percebe que está com a respiração descompassada. Reduzir o ritmo dela pode nos trazer serenidade, mesmo que por alguns instantes. Mais uma vez. Até a próxima semana.